nós todos merecemos, não é? Flores, muito amor, muito respeito, não é não? E ó, se isso não estiver acontecendo em alguma hipótese da sua vida, fique muito atenta, muito. O crime de violência psicológica, que está previsto na Lei Maria da Penha, é descrito como a ação ou omissão que se destina a degradar ou controlar as ações da mulher, causando a ela dano emocional e diminuição da sua autoestima. Segundo o Ministério da Saúde, a violência psicológica faz mais de 50 mil vítimas entre as mulheres ao ano. 48% das mulheres que registraram queixas de violência psicológica apontaram seus namorados, maridos ou ex-parceiros como autores. Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a psicóloga Juliana Nunes. Ju, seja bem-vinda ao nosso Santa Receita. Sente-se com a gente na nossa sala. Obrigada. Boa tarde, Ju. Boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Ju, a gente vai ter uma participação para conversar com a gente também. Mas antes, eu queria que a gente falasse um pouquinho se existem fases desse abuso, como é que isso funciona? Porque geralmente a gente não consegue perceber, as mulheres ficam em dúvida, será que é isso mesmo ou não? Existem fases? Existem. E foi legal você ter começado assim, porque uma coisa que a gente percebe muito é a dificuldade das pessoas perceberem que elas estão num relacionamento abusivo. Então, muitas pessoas hoje se encontram no relacionamento abusivo e é importante a gente ressaltar que existem mulheres que são abusadoras e existem homens que são abusadores. É óbvio que quando a gente fala do homem, a gente inclui a força física e aí se torna um pouco mais perigoso. Mas existe de ambos os lados a questão do abuso e da vítima. A gente costuma delinear as 5 fases do abuso que vão conduzindo até o feminicídio. Então, na primeira fase, é a fase da idealização. Então, é quando se apresenta o príncipe encantado. E ele é um príncipe encantado. Ele vai fazer tudo o que você quiser, ele vai te levar para viajar se você gosta de viajar. A gente costuma dizer que ele é o príncipe do cavalo branco, e se ele não tiver cavalo branco, ele providencia um. Para ele ficar perfeito. Para ele ficar perfeito. E nesse momento, ele vai fazendo uma espécie de pesquisa. Então, ele vai percebendo se você já foi traída, se você tem alguma mágoa, qual que é a sua fraqueza. E aí ele começa a falar, mas uma mulher como você nunca pode ser traída, porque para você eu vou fazer de tudo. É a primeira fase da idealização. Na segunda etapa, vem a fase do afastamento. Então, ele começa a afastar a vítima de toda a rede de apoio dela. Então, ele começa sutilmente. É importante a gente frisar, Biane, que é muito sutil. As pessoas acham que um abuso psicológico, ele é gritante. Não, ele não é. Então, na fase do afastamento, ele começa... não vamos na sua mãe hoje não, vamos ficar só nós dois aqui. Não vai nessa academia não, tem um pessoal estranho, vamos comigo na minha. Não vamos em tal lugar não, vamos ficar só a gente. Essa sua amiga, eu acho que ela tem inveja de você, por que você não se afasta dela? E aí ele começa a afastar ela de toda a rede de apoio. Aí a gente vai para a terceira fase, que é a depreciação. E aí ele começa a falar, você é burra. A gente sempre diz que o bicho vai aumentando de tamanho. Então, primeiro ela é um bicho pequeno, até ela virar um bicho feio, entendeu? Então, ela é boba, ela é burra, ela é incapaz, ela não consegue sem ele, ela não vai dar conta. Então, vá percebendo como ele está desmontando essa mulher. Desmoronando essa, né? Total. Aí a gente vai para a quarta fase, que é a fase do descarte. Que é quando ele começa a falar, se você não fizer o que eu tô falando, então você vai ficar sozinha, porque ninguém vai te querer. Só eu te quero assim. Porque se você não fizer isso, eu vou te trair, porque tem um monte de mulher me querendo. Então ele começa a mostrar para ela como ela é descartável. E é nessa fase que está o perigo, nos dois sentidos. Porque é nessa fase que a mulher começa a perceber que tem alguma coisa errada. Ela começa a olhar para o lado e falar, cadê meus amigos? A gente recebe no consultório e a fala é sempre, eu não sei mais quem eu sou, eu não tenho mais amigos, eu me afastei da minha família, eu não me reconheço mais. E aí vem o perigo. Por que perigo? Porque é nessa fase que ela quer sair. Mas como ela já está imbuída de ódio, de raiva e com muita mágoa dentro dela, ela quer extravasar.
e aí ela quer peitar esse agressor. E aí a gente vai para a última fase, que é o feminicídio ou suicídio, que é quando ele percebe que a vítima está tomando consciência do que está acontecendo, e aí vem a fala que a gente conhece: se não for para ficar comigo, você não fica com ninguém. E aí vem o pior. Nossa, que triste isso, que triste. Parece devagar, né? Para quem tá sentindo, é mais ainda. É sorrateiro. Mas no final é tudo muito rápido, né, Ju? É muito rápido e dentro de cada fase dessa existe os ciclos. Então, essa fase do ciclo as pessoas identificam fácil, que primeiro vem a tensão. Então, por exemplo, eu combinei com ele de me encontrar no restaurante tal às 8 horas da noite. Eu estou no trânsito de São Paulo, eu vou chegar atrasada, mas eu não consigo avisar, mas se eu não avisar ele vai brigar comigo. E aí eu começo a ficar tensa, aí vem a segunda fase do ciclo, que é o incidente, que é quando ela se encontra e ele começa: onde você estava, com quem que você estava com aquele cara, por que você não me atendeu, o que você estava fazendo, e aí eles começam a discutir, aí vem as agressões, aí vem toda a parte do abuso mesmo, e aí depois vem a lua de mel. Mas não é uma lua de mel, é uma lua de mel para ele, porque ele vai enchendo essa vítima de culpa e medo, culpa e medo. Então me desculpe, eu nunca mais vou fazer isso, porque se você tivesse atendido o telefone, isso não teria acontecido. Se você não tivesse se atrasado, e aí da fase da lua de mel vem a tranquilidade. E é na tranquilidade que elas começam com um monte de argumento. Ele falou isso porque ele estava nervoso. Ele não é assim. É porque ele bebeu, porque o uso de drogas e álcool vem muito acompanhado do abusador. É o perfil dele, na maioria das vezes. Porque ele bebeu, porque ele estava nervoso, porque ele trabalhou muito. Isso vai passar. Olha, tem um mês que ele não faz nada. E aí a gente volta para a tensão. Depois incidente, lua de mel, tranquilidade. E vai girando o tempo todo assim. A gente tem uma convidada muito especial para participar da nossa conversa. E o diretor disse para mim que ela estava bem atenta e concordando aqui. Então eu vou chamá-la já. Por Skype a gente vai conversar com a atriz Mariana Xavier, que entre os 28 e 29 anos, ela que é uma renomada profissional e aclamada pelo público e pela crítica, se viu saindo de um casamento, voltando para a casa da mãe e muito machucada emocionalmente. Ela vai abrir o coração dela pra gente, contar um pouquinho, compartilhar um pouco dessa história dela. E eu tô muito feliz em revê-la. Mari, seja bem-vinda, meu amor, à nossa casa. Que bom receber você na minha casa. Pena que não é presencialmente ainda, quem sabe um dia. Prazer falar com você. Tava aqui super concordando mesmo com o que a Juliana estava falando. Queria agradecer o convite, assim, muito importante a gente falar desse tema, muito, 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 porque realmente é muito difícil a gente identificar, né? Engraçado que ontem mesmo eu soltei um vídeo no meu canal do YouTube e no meu Instagram, em que eu falo sobre como essa crença de que a gente precisa de um par para que a vida faça sentido, faz a gente se colocar em situações muito ruins, muito desagradáveis, né? Porque a gente realmente acredita que a gente precisa disso, a gente acredita que para que a gente tenha valor, a gente precisa dessa outra pessoa. E aí a gente vai se sujeitando a muitas coisas nessa de querer manter esse relacionamento. Principalmente quando a gente é mulher, né? Existe ainda mais essa pressão, porque você vai estar encalhada, vai ficar pra titia. Olha, se você quiser constituir uma família, você não pode ser tão exigente, releva. E aí a gente se coloca em situações muito desagradáveis, para dizer o mínimo, né? Porque como a Juliana falou, pode evoluir para um perigo real, afinal de contas, importante a gente dizer, acho que a Juliana vai concordar comigo, nem todo abuso psicológico evolui para uma violência física, mas toda violência física certamente começou no abuso psicológico. Concorda, senhora psicóloga? Totalmente. Exatamente, é isso mesmo. Né? Então, às vezes as pessoas acham que um abuso é só quando você apanha. E ficam anos dentro de um relacionamento sofrendo um abuso psicológico e ambos desmoronam essa mulher, né? Então, muitas vezes, a gente precisa no consultório fazer a paciente perceber que ela está apanhando, né? Que ela está apanhando. Não, mas ele não me bateu. Eu falei, ele te bateu.
Ele está te batendo todos os dias, mas não estão ficando marcas físicas em você. Só que as marcas emocionais são muito mais intensas até do que as físicas. Então, às vezes, elas esperam chegar a um confronto para poder falar, agora sim. Agora sim, acho que é isso que eu estou sofrendo. Só que muitas vezes não acontece. É muito mais comum do que parece o abuso psicológico, porque, como eu disse, ele é muito sutil. Ele é muito sorrateiro, né? Ele faz com que você realmente acredite que você precisa daquele homem para viver. Você está sozinha, você perdeu o seu apoio, você tem um homem que era maravilhoso, as pessoas dizem para você, por que você está reclamando dele? Ele é incrível, que cara legal, que cara sorridente. E aí você começa a ficar perguntando para você, será que o problema sou eu? Será que eu estou errada? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que é meu jeito? Será que eu tenho que mudar? E aí você vai literalmente se desfazendo, até não sobrar nada. Mari, como que você percebeu isso tudo que você estava vivendo? Conta pra gente. A Ju vai falando, você vai fazendo assim, parece que tá passando um filme. Não, porque a Juliana tá falando coisas que batem muito com a minha história, assim, porque essa coisa do apanhar, eu tive essa conversa com a minha terapeuta. Acho que foi ali a virada de chave, realmente. Primeiro que eu estava percebendo que o meu assunto de terapia era sempre o relacionamento. Tirando o relacionamento, o resto estava ótimo na minha vida. Tipo, tudo era... Então, né, eu fui perdendo o meu brilho, assim. A mesma pessoa que no começo do namoro disse que o que mais o encantava era a minha leveza e a minha espontaneidade, eu fui perdendo justamente a leveza e a espontaneidade. Eu fui vivendo nesse clima de tensão que a Juliana falou, que é quando é que vai ser a próxima explosão? Quando é que vai ser a próxima briga por nada? E aí, um dia minha psicóloga me perguntou, falou, Mariana, que diferença você acha que existe entre você e uma mulher que apanha? E aí eu falei, que isso, Célia? É completamente diferente. Ela falou, não é não. A diferença é que você não está apanhando fisicamente ainda. Mas você acha que a mulher que apanha, ela não acredita que foi só aquela vez, que o cara vai mudar? Não, se eu tiver um pouco mais de paciência, ele vai mudar. Não, no fundo ele é uma boa pessoa. Porque a gente também constrói na nossa cabeça essa ideia muito equivocada de que uma pessoa, para ser abusiva, ela tem que ser uma completa mau caráter. E isso não é verdade. Porque, assim, a nossa sociedade é muito machista e os homens, muitas vezes, claro, vou ratificar o que a Juliana falou, existem mulheres abusadoras também, abusivas também. Mas, pela estrutura da nossa sociedade, é muito mais comum que isso aconteça dos homens em relação às mulheres, né? E por toda a estrutura da sociedade, a gente sabe que os homens são criados com essa ideia de que eles precisam controlar essa mulher. E a gente também, a gente tem muitas referências equivocadas de relacionamentos bem-sucedidos. A gente cresceu acreditando que ciúme é prova de amor, a gente cresceu acreditando que controle e cuidado são a mesma coisa, né? Então fica difícil a gente perceber, mas espera aí, aqui está passando do limite, essa pessoa não está cuidando de mim, ela está me controlando em tudo, ela está me impedindo de fazer um monte de coisas que são importantes para mim, que eu gosto. Então, assim, eu quando fiz o meu vídeo falando desse relacionamento que eu vivi, eu quero fazer outro, porque eu quero poder esmiuçar mais as situações do dia a dia para que as pessoas se reconheçam, né? Mas esse vídeo que eu fiz, não tem uma semana da minha vida, Abby, que eu não receba uma mensagem de alguém dizendo muito obrigada, porque só ouvindo o seu relato eu entendi que era isso que eu vivia. A sensação que você tem é que você está pisando em ovos, que você está num campo minado que a qualquer momento vai explodir, assim, pelos motivos mais loucos. E muitas pessoas só reconhecem quão tóxico estava sendo esse relacionamento quando saem dele. Quando você está dentro é muito difícil. A gente que é mulher fica acreditando que a gente vai salvar o cara, porque a gente ouviu a vida inteira que não, mas a mulher tem que ser paciente, a mulher tem que ser conciliadora. Cabe a você preservar o seu casamento, o seu relacionamento. E com isso a gente deixa de olhar para si. Isso é muito sério, né, Juliana?
muito sério. Sério. E como sair disso, Ju? Você viu, a Mari, ela consegue falar hoje, mas com certeza ainda passa um filme e ainda dói muito, porque eu acho que dificilmente não vai doer, né? Você vai relembrar e você vai doer, assim, eu superei, mas eu entendi que foi uma fase difícil. Como sair? Meu amor, eu fiquei 11 anos solteira depois desse relacionamento. A gente traumatiza. O trauma fica muito grande. Eu acho que uma das primeiras coisas que a pessoa precisa entender é que dificilmente esse abusador vai mudar. Dificilmente. Por quê? O abusador, ele não tem noção do mal que ele está fazendo. A gente tem uma diferença entre o psicopata e o abusador. O psicopata, ele infringe o mal com o prazer de infringir. O abusador, ele acha que ele está fazendo bem para você porque ele está fazendo bem para ele. Então, ele tem um ego gigantesco. E para uma pessoa dessa procurar a terapia é praticamente impossível. Então, os abusadores, na maioria das vezes, é óbvio que ser humano a gente não pode colocar regra, né? Mas em via de regra, eles possuem um transtorno narcísico. Então, esse tipo de transtorno tem tratamento? Tem, mas eles não chegam até nós, porque eles são muito bons para isso. Então, o que a gente... para você reconstruir uma mulher, quando ela começa a se dar conta, é fundamental um tratamento psicológico, né? A psicoterapia é fundamental. Juliana, tem outro caminho? Tem, mas é muito mais difícil. Há-se a necessidade de fazer uma terapia, porque sozinha, ela não sai de lá. Então, a gente fala para a paciente que ela precisa reconstruir de volta tudo. Então, se ela perdeu a família, ela volta a se aproximar, sem vergonha, porque ela é a vítima. Então, ela precisa dizer o que está acontecendo. Então, se aproximar dos amigos, se aproximar da família, pedir ajuda, voltar a ter a vida profissional de novo, porque eliminou. Às vezes, ela parou de trabalhar. Então, ela precisa ir se fortalecendo sem bater de frente. Num ponto que a gente fala, vai começar a fase do teatro, em que ele vai falar, você não serve para mim, ela vai falar, não sirvo mesmo. Eu acho melhor você procurar outra pessoa, porque eu sou muito ruim para você. Então, ela precisa ir conduzindo isso enquanto ela vai se fortalecendo, retomando essa rede de apoio e fazendo um tratamento com uma psicoterapeuta para ela poder pegar todas essas fraquezas, tudo isso que ela viveu e transformar em potencialidades. Porque eu sempre costumo dizer, não importa o que fizeram com você, mas o que você vai fazer daquilo que fizeram com você. Já foi feito. O estrago foi feito, você esteve naquele relacionamento, você foi destruída, mas você está saindo. Então, peraí, você tem alguma força aí dentro. Se você teve forças para sair, se você teve forças para poder ficar daquele jeito no chão, e agora você está reerguendo, vamos trabalhar essa potência aqui, porque você tem uma potência dentro de você. E você precisa perceber que não. Nem todos os homens são maus, nem todos os homens são abusadores, mas existem muitos. E aí a gente precisa olhar para essa mulher e reconstruí-la, para, como a Mariana falou, a gente precisa desconstruir na nossa sociedade a ideia de que o amor são duas metades que se completam. Não, são duas pessoas inteiras que se complementam. Aí sim. Então, a gente precisa reconstruir essa mulher para ela entender que ela não precisa deste homem. Mas que ter um parceiro vai ser gostoso, vai ser divertido, vai ser leve. Mas ela não precisa dele para nada. Ela é quem ela é. E aí a gente vai trabalhando. Então, o que a gente faz? A gente pega aquilo tudo que está no chão, a gente pega aquele lixo todo e começa a reciclar, literalmente reciclando. E mostrando para ela aonde estão as forças e o quanto ela é capaz. Nossa, Mari, que lindo, né? O que você fez e o quão forte você é. Eu acho que é um assunto que rende muito, a gente podia falar isso mais vezes, tá? Mas eu já quero te agradecer. E mais uma vez, gostoso demais ter você pertinho, viu? Saudades de você, beijo da minha família pra você, que todo mundo ficou muito apaixonado de te conhecer. Querida, posso dar uma última dica sobre esse assunto? Eu quero, é exatamente o que eu ia te pedir, por favor. Na verdade, eu ia falar que eu acho que tem 4 sentimentos, assim, que são indicativos muito fortes de que você pode estar num relacionamento abusivo. Se você sente alguma dessas coisas com frequência, que são culpa, vergonha, medo e humilhação.
Eu acho que são 4 indicativos. Se esses sentimentos estão passando pela sua vida com muita frequência, cara, comece a conversar com alguém, comece a observar. E medo não é só medo de ser agredida fisicamente. Pode ser medo de ser abandonada, medo de ser traída. Como a Juliana falou, esse abuso psicológico, essa ameaça pode vir de várias formas, não só, né, da forma da violência física. Então, observe isso, sabe? Se você está com alguém e você está passando mais tempo borrando o seu rímel do que o seu batom, alguma coisa está errada. Um beijo para você, meu amor. Um beijo. Beijo, parabéns aí pelo assunto, muito importante. Prazer participar. Obrigada, prazer, Juliana. Prazer foi meu, querida. Linda, que belezinha. Ai, Mari, ó, se você em casa tem dúvidas, quer rever um pouquinho do que a Mari faz e um pouquinho desse bate-papo que ela tem com as mulheres também, entra no canal do YouTube, procura lá Mariana Xavier e no Instagram também, @MarianaXavierOficial. Ju, pra gente falar com as mulheres, dar a nossa dica final também, o que você falaria para as mulheres que estão passando por tudo isso? Como que a gente pode respirar e seguir em frente, além de tudo que você já disse? Elas são muito mais do que isso. A história delas não pode ser reduzida a um período da vida delas. Então, nós temos uma história muito longa. Nós vivemos uma média de 70 anos. Então, a gente não pode reduzir a nossa vida a um período, a uma fase que a gente viveu. A vida é muito mais do que isso. E se elas estiverem passando por isso, procurem ajuda, conversem com os amigos, procurem uma psicóloga. Hoje nós temos excelentes profissionais no mercado, fazendo trabalhos em redes sociais que podem ajudá-las. Então, se sentir, né, como ela colocou, o medo e a culpa, eles são preponderantes ali. E aí, se realmente ela estiver se sentindo assim, saiba que isso passa. Não de uma forma leve, mas passa. E a gente não pode, em hipótese nenhuma, reduzir a nossa vida inteira, toda a nossa biografia, a só aquilo ali. Então a gente precisa olhar para frente, olhar para o alto e seguir. E ser feliz. Com certeza. Ju, obrigada por hoje. Eu que agradeço, Volte querida. sempre. Obrigada. Você mora no meu coração. E ó, você de casa, quer saber um pouco mais do trabalho da Ju? A Ju faz várias lives, conversa bastante com a gente. Então entra no Instagram, @JuNunes. Tudo juntinho assim, ó. Entra no Instagram, tira dúvidas com ela, assiste todas as lives que você vai gostar e muito, viu? Um beijo no seu coração.